Vamos aproveitar e vamos supor os dados né, da estatística, por exemplo, né, na matemática, mostrados em forma de matriz. Então, matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, matriz quadrada, no caso, né, o que acontece? O número de linhas, né, número de linhas igual ao número de colunas. Um exemplo aqui abaixo. Tá? Repara, o que nós combinamos? Ó, A, I, J. O primeiro representa o quê? A linha. E o segundo representa o quê? A coluna. Então, repara só. A primeira linha, ó, sempre está aqui o número 1 aqui, ó. Número 1. Por convenção, isso tudo é convenção. A segunda linha, ó, segunda linha, sempre escreve, sempre primeiro é a linha. E aqui é a minha terceira linha. Bom, esse segundo índice representa a coluna, né? Então, repare, aqui eu tenho, né, minha coluna 1, aqui, ó, coluna 1, tá vendo aqui, ó, coluna 1. Aqui minha coluna 2, e aqui a minha terceira coluna 3. E esses são os elementos da minha matriz quadrada. Por exemplo, né? Aqui meu A11, tá vendo? Vale 2, meu A12 vale menos 1, meu A13 vale 5, etc. É só olhar. Então, olha só, eu quero calcular o somatório de J igual a 1 até 3 de A2, vou trocar a cor aqui, ó. Quem vai ser fixo? Fixa vai ser a minha linha, a linha 2, tá vendo aqui, ó? Então eu vou ter aqui, ó, A2, J. J começa de 1, tá vendo aqui, ó? Vai até 3, mais A2, 2, mais A2, 3, certo? O 2, tá vendo? É minha linha, ela é fixa. Agora é só olhar quanto vale, né? A2, 1, né? Segunda linha, primeira coluna, só olhar aqui, ó, vale menos 1, mais A2, 2, segunda linha, segunda coluna, vale 3, tá vendo aqui, ó, mais 3, mais A2, 3, segunda linha, terceira coluna, né? Vale 4, 4 mais 3, 7, menos 1, 6, viu como é que é fácil? Agora vamos lá aqui, ó. Segunda linha está fixa. Reparem só, ó, o meu J, tá vendo aqui, ó? Meu índice é mudo, porque o I está na posição da coluna. Então, reparem, a mesma coisa, ó, o 2 é fixo, ó, A2, 1, mais A2, 2, mais A2, 3. Reparem vocês, tá, que é importante, ó, o 2, tá vendo aqui, ó, o 2, ó, ele está fixo, ó, ele repete aqui, ó, aqui e aqui. O que significa o 2 fixo? Quer dizer que eu estou olhando para a segunda linha, tá certo? Agora, repare que esse valor é exatamente igual a esse valor, né? Igualzinho. Eu só mudei o índice. Repare, eu mudei o índice de J para I, mas eu mantive a posição do I aqui, ó, a mesma posição do J aqui. Por isso que deu a mesma coisa. Tá claro? Então, vamos lá. Item C, ó, 1 meio de AKK, né? Ó, o K vale, no caso, 1 meio, aí parênteses. K vale de 1 a 3, então eu vou ter A1, mais A2, 2, mais A3, 3. São chamados elementos, né, da minha diagonal. Isso aqui representa a minha diagonal, né, da minha matriz quadrada. Então, isso aqui é igual a 1 meio. Agora, vamos lá. A11 vale 2. Mais A2, 2 vale 3. Mais A3, 3 vale menos 1, né? Aqui é menos 1. Então, eu tenho 3 menos 1 dá 2. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2 vale 2. Viu como é que é fácil? Agora, aqui, ó. Aqui. Isso aqui é igual, né? O item D a 1 meio, vou colocar aqui, ó, 1 meio, A12, ó,
A1, 2. 1 quer dizer o quê? Primeira linha. Primeira linha, segunda coluna. Tá aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. Vale menos 1. Mais A2, 1. Segunda linha, no caso, né? Primeira coluna, né? Aqui, ó. A2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Vai dizer menos 1 mais menos 1, né? Isso aqui vai dar menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Tá claro? Bom, agora vamos passar, né, para o número 2, certo? Ainda olhando para a nossa matriz. Mostrar que A e J igual a AJI, no caso, né? Ora, A e J igual a AJI, né? Vamos ver o A12, né? E ver o A21. O A21, tá? Então vamos lá. A12 é menos 1, né? 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Igual a A21, né? Segunda linha, primeira coluna. Isso é igual, ó. Isso aqui vai valer menos 1. Agora vamos ver o A, né? 1, 3, para ver se é igual ao A3, 1. Né? O I tem que ser diferente do J, tá? Então vamos lá. A1, 3, primeira linha, terceira coluna, vale 5. A3, 1, terceira linha, primeira coluna, vale 5. Repare que isso é um caso particular, tá, gente? Nem sempre acontece isso, tá? Então vamos lá. Agora vamos ver o A23. A23, segunda linha, terceira coluna, o 4. Né? Então, e o A32, vamos ver o A32. A32, terceira linha, né? No caso, segunda coluna, igual a 4 também. Igual a 4, certo? Quando a matriz, só uma curiosidade, tá? E é importante, quando acontecer isso, quando A e J for igual a AJI, tá vendo? Para I diferente de J, a matriz é chamada de simétrica, só isso. Tá? Tem uma simetria, tá vendo? Tem uma simetria em relação à minha diagonal aqui. Então isso aí que são dados, tá? Agora vamos lá. Calcular a somatória de I igual a 1 até 3, J igual a até 3 de A e J. O que nós vamos fazer? Nós já fizemos um exercício análogo a esse aqui, ó. Vamos desenvolver, né, o somatório interno. Então isso aqui é igual, ó, igual. Vamos desenvolver o somatório interno. Somatório de I igual a 1 até 3. Vamos desenvolver internamente, tá? Então quem vai ser fixo? Vai ser fixo o I. Eu ainda não mexi com I ainda. Então eu vou ter aqui, ó, A e 1, certo? Mais A e 2. Estou somando em J, tá vendo aqui? Estou somando em J. Estou somando esse aqui, ó. Mais A e 3. Agora eu vou olhar isso aqui. Vou pegar meu I, né? Vou colocar I igual a 1, depois I igual a 2. Vamos colocar primeiro I igual a 1. Ó. Mais, aqui meu I igual a 2. Ó. Vamos colocar I igual a 1. A, 1, mais A, 2 mais A, 3. Coloquei I igual a 1 aqui, tá vendo? I igual a 1. Agora colocar I igual a 2. Ó. A, 2, 1 mais A, 2 mais A, no caso, né? 2, 3. Aqui é meu I igual a 2. Tá? Vou colocar aqui uma outra cor. Aqui meu I igual a 2, tá vendo aqui? Ó? Meu I igual a 2. Né? Certo? E agora, mais a terceira, né? A terceira. Vai ser meu I igual a 3. Ó. A, 3, 1, mais A, 3, 2, mais A, 3, 3. Aqui é meu I igual a 3. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo agora essa parte aqui. Tá? Bom, observe, né, que aqui é a soma de todos os elementos da minha matriz. Né? Todos os elementos da minha matriz. A1, A1, 2, A1, 3, tá certo? Ó, A1, A1, 2, A1, 3, vai ser 2 mais menos 1 dá 1. Tá? 1 mais 5, 6. Então eu vou ter 6 mais. Agora eu vou para a segunda linha, né, no caso. Então eu vou ter menos 1 mais 3 dá 2. 2 mais 4, 6. Por coincidência é a mesma coisa. Mais, agora aqui, 5 mais 4, 9. 9 menos 1, 8. 8 mais 6, 14, mais 6, 20. Então esse é o desenvolvimento, né, desses dois somatórios aqui. É claro? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Para P diferente de Q, calcular APQ.
tem problema. Olha só que interessante, olha só que interessante. Ó, nós já fizemos, vou colocar a cor aqui, ó. Nós já fizemos aqui, estão lembrados? Ó, I igual a 1, no caso, né? E J de 1 a 3 e I igual a 3. Né? Nós fizemos que aqui vai dar 20. Né? Só que aqui eu tenho uma restrição. Eu quero o meu P diferente de Q. Então eu tenho que subtrair, né, desse somatório, né, os termos de quê? Por exemplo, no caso, A11, A22 e A33. Tá certo? Ó, se eu não tiver essa restrição, o exercício 4 é idêntico ao exercício 3. Idêntico, idêntico, idêntico. Só que no exercício 4 eu tenho uma restrição. Meu P tem que ser diferente de quê? Então eu não posso ter A11, nem A22, nem A33. O que eu vou fazer? Aqui eu vou ter aqui, ó, igual, né, A20 menos, ó, A11 mais A22 mais A33. Certo? Que eu vou somar os elementos da diagonal principal. Ó. 2 mais 3, 5. 5 menos 1 dá 4. Né? Então eu vou ter 20 menos 4. Então isso aqui vai dar 16. Entenderam bem? Entenderam? Porque meu P e o Q aqui são índice mudo. Aqui, eu posso colocar I e J aqui, ó, tranquilamente. Trabalhar, meu exercício 4 é idêntico, né? É parecido com o exercício 5. Só que eu tenho uma restrição. Ó, se o exercício 5, o somatório vai dar 20, e no exercício 4 eu não posso considerar o P igual o P tem que ser diferente de Q, no caso, né? Eu tenho que te retirar, né, da minha soma 20, né, os elementos A11, A22 e A33, que são exatamente os elementos da minha diagonal, ó, principal. Então, do 20 eu retiro 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Né, 20 menos 4 dá 16. Tá? Agora aqui é o contrário. Ó, eu quero repetir o exercício para P igual a Q. Né? Para P igual a Q, vai ser exatamente, né, esse exercício aqui. Ó, esse exercício aqui, ó, sem o 1,5. Né? Vai ser o que? Vai ser A11 mais A22, né? Mais A33. Que é o exercício, eu quero somar isso aqui, só que agora eu quero considerar meu P igual a Q. Olha, meu P igual a Q, isso aqui vai ser o somatório da minha diagonal, né? No caso, né? 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Repara só, o exercício 5 com o exercício 4 me dá exatamente o exercício 3, né? Eu faço restrição alguma, eu não faço restrição. Tá bem claro? Estão aprendendo bastante sobre somatória, é isso que eu quero. Isso aí ajuda demais no desenvolvimento da estatística. Geralmente, o que acontece? Você vai aprendendo estatística, se você não souber bem somatória, você se perde no desenvolvimento. Claro, essa é a ferramenta fundamental para estatística descritiva, estatística indutiva, é muito importante isso aí. Tá? Por isso que eu estou enfatizando essa parte de somatório. Bom, visto bem a parte de somatório, vamos ver agora, vamos dedicar agora à análise de dados. Bom, nós temos principalmente dois tipos de dados, né? Os chamados dados não agrupados e os dados chamados dados grupados. Vamos ver isso com toda clareza. Dados grupados, nós vamos ver que são dados, né, no caso, sem intervalo, né, e dados grupados com intervalo. Frequentemente, um conjunto de números pode se reduzir a uma ou algumas medidas numéricas, que resume todo o conjunto. Certo? É isso que é a análise dos dados. Tem-se uma compreensão global dos dados originais. Por exemplo, quando você fala assim, a nota da turma, a média da turma foi 7, você tem mais ou menos uma ideia sobre o conjunto. Né? Se você falar a média da turma foi 3, né? 3 em 10, por exemplo, a nota máxima 10, você vê, você tem uma ideia, você está tendo uma ideia assim vaga, o que está acontecendo com o conjunto de alunos. Então é isso, exatamente isso aí. Quando você tem, no caso, né, um número elevado de dados, algumas medidas numéricas, né, elas resumem, tem uma caracteriza um determinado conjunto, é isso que quer dizer. Duas características importantes, né, no caso, né, são as medidas. No caso, você pode evidenciar duas medidas importantes, né, no caso, que dão ideia do conjunto. Um é o valor central, né, ou o valor mais típico do conjunto. Por exemplo, quando eu falo a média da turma, né, é 7, né, você tem a ideia, né, um valor central, né, como se
os alunos estivessem concentrando mais na média 7. É essa a ideia. Tá? Então você pode também ter a dispersão dos números. Ora, eu posso ter uma média 7, por exemplo, né? Grande parte da turma tirou 10 e grande parte da turma tirou 2. Né? E a média foi 7. Isso aí, né, nós referimos, né, da ideia de dispersão dos dados. Tá? Então, essas duas medidas são importantíssimas para nós termos uma visão geral, tá vendo aqui, ó, de todo o conjunto. São fundamentais. Então, vamos começar por medida de tendência central, quer dizer, esse item A aqui. Depois nós vamos passar para a dispersão. Bom, na medida central nós temos a chamada média aritmética. Tá? Média aritmética. Olha aqui o nosso conceito de contador. Né? Dados, x de 1 igual a 5, x de 2 igual a 7, x de 3 igual a 3. A média aritmética, o que eu faço? Eu somo, né, os dados e divido pelo número de parcelas, no caso 3. Então vai ser, no caso, né, 5 mais 7, 12, mais 3, 15, dividido por 3 dá 5. Então eu digo que a minha média é 5. Agora um fato muito interessante que é o seguinte, repare só, x1, x2, x3, eu posso imaginar, né, a média x barra com a média x barra com a média x barra, certo? Então eu estou substituindo, né, cada item, né, cada dado por sua média. Ó, isso aqui é a mesma coisa, né, que 3x barra. Né? Dode, x barra vai ser igual, né, a x1 mais x2 mais x3 dividido por 3. Essa é a ideia de média aritmética. Né? Eu tenho tantas parcelas, x barra, né, quanto são os números, né, no caso de dados. Né? No caso são 3 dados. Tá? Vamos passar para uma outra agora. Olha só. Em forma de somatório, né, a nossa média aritmética pode ser escrita, né, somatório de i igual a 1 até n, né, de xi, dividido por n. Então, exatamente essa é a importância de você saber a forma de somatório. Né? Aqui, né, evidentemente, eu vou ter o numerador, está, né, representado por x de 1 mais x de 2 mais x de n, que é a minha última parcela. E observe, isso aqui vai ser x barra mais x barra mais x barra, n parcela. Então é igual a n x barra. Daí meu x barra, né, isso aqui implicar, né, que meu x barra vai ser igual ao somatório, né, que está do lado esquerdo, né, somatório de i igual a 1 até n de x de i, dividido por n. Tá? Então vamos passar para o segundo tipo de média, chamada média geométrica. É um valor positivo, tal que, olha, repara, vamos fazer a mesma coisa que fizemos com x barra. Só que aqui vai ser meu G barra. Em vez de soma, o que eu tenho? Eu tenho produto, tenho fatores. Em vez de parcela, eu tenho fatores. Então, ó, o x1 corresponde ao G barra, x2 é o G barra, xn é o G barra. Então, isso aqui, né, fatores iguais, né, é uma potência. Né? Isso aqui é x barra elevado a n. X barra elevado a n, atenção aqui, ó, x barra elevado a n, igual, vou chamar aqui os fatores de P, só para saber aqui, ó, isso aqui é P, isso aqui é P. Se eu fizer, ó, eu quero explicitar meu G barra, ó. G barra elevado a N, o que eu vou fazer? Eu vou elevar, né, no caso, né, ambos os membros a 1 sobre N, né, aqui é N, né, vou elevar a 1 sobre N. Então isso aqui eu vou ter P elevado a 1 sobre N, né, se eu elevar ambos os membros, né, a 1 sobre N. G barra elevado a N elevado a 1 sobre N dá G barra. Né? Então, meu G barra vai ser igual P elevado a 1 sobre N vai ser raiz enésima, né, de P elevado a 1. Certo? Vide nosso vídeo de matemática elementar. Certo? Tá tudo mastigadinho lá, tá tudo bem explicado. Então, daqui, ó, eu explicito, né, meu G barra, eu tenho G barra igual a raiz enésima, né, do produto, atenção, do produto dos dados. Aqui, ó, é a soma dos dados. Na média geométrica, o produto dos dados, a raiz enésima. E nós vamos ver a média harmônica. Né? A média harmônica é a mesma coisa. É a média dos inversos. Está vendo aqui? Ó? Média dos inversos dos dados. Olha, eu vou substituir x1, x2, etc. por h barra. H barra, H barra, H barra. Então aqui eu tenho quanto? Eu tenho n parcelas, né? No caso, né?
Então eu vou ter N, aqui é N parcelas, né? N parcelas, né? N parcelas. N parcelas idênticas, né? Vou ter o produto, né? N vezes 1 sobre H barra. Né? Eu estou chamando essa soma aqui de S, tá vendo aqui? De S. Então S igual a N, né? 1 sobre H barra. Então S H barra igual a N. Aí eu explicito meu H barra. H barra vai ser igual a N sobre S. Né? Aqui é meu S aqui no denominador. Tá bem claro? E agora, né, nós temos a nossa média ponderada. Média ponderada, né, meu P barra, né, vai ser P1x1 mais P2x2 mais PNxN sobre a soma dos pesos. Tá? Nós vamos ver. Repara, se eu chamar isso aqui, né, de peso total, né, a soma do peso total, o que eu vou ter? Meu P barra, atenção, meu P barra vai ser igual, ó, vai ser P1 sobre o peso total, x1, mais P2 sobre meu peso total, x2, mais, etc., né? Mais P índice N sobre meu peso total, x índice N. Nós vamos ver mais tarde, tá? Que isso aqui é minha frequência relativa. Frequência relativa. Tá? P1, P2, etc., são as minhas frequências. E P1 sobre peso total, né, no caso, né, vão ser as minhas frequências relativas. Nós vamos achar a média, né, certo? Ponderada exatamente usando minhas frequências relativas. Nós vamos ver isso por meio de exemplos, bem claros. Vamos ver esse exemplo aqui. Considere os dados grupados. 2, 2, 2, 2, 5, 5, 1, 1, 1. Repara, a minha frequência, atenção, a frequência que ocorre, no caso, o número 2, olha só que interessante, ó. A frequência é 3, né? Aqui, ó, o 2 ocorre 3 vezes, tá vendo aqui, ó? O 5, a frequência é 2, e o 1, a frequência é 5, tá vendo aqui, ó? Vamos supor, tá? Eu não desconheça essa parte de frequência, desconheça. Vamos achar a média. No caso, né, qual seria a média aritmética desses números? Olha só, seria 2 mais 2 mais 2 mais 5 mais 5 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, certo? 3, 4, está faltando 1 aqui, mais 1, 5, 3, 5. Dividido por quanto? Quantas parcelas eu botei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dividido por 10. Dividido por 10. Né? Então, isso aqui vai ser igual, né? Isso aqui dividido por 10. Aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Né? 6. 2 vezes 5, 10. Né? No caso, 6 mais 10, 16. 16. Aqui eu tenho 5. Né? 16 com 5, 21. Certo? Então, a minha média vai ser 2,1. Agora, note uma coisa interessante. Agora eu vou trabalhar com frequência. Olha só. Quantas vezes ocorre o número 2? 3 vezes, né? Então, aqui eu tenho, ó, 3 vezes 2. Mais, qual a frequência do 5? É 2, né? No caso, então eu vou ter 2 vezes 5. Qual é a frequência do número 1? É 5, né? Ele ocorre 5 vezes. Mais 5 vezes 1. Olha só. Aqui ocorre 3 vezes. 3 mais 2, 5. Então, eu vou colocar aqui, ó. 3 mais 2, 5. Mais 3 com 2, 5, né? No caso. 3 com 2, 5. Mais 5, né? Aqui não é 21, aqui é 20. Aqui é 20. Né? 3 vezes 2, 6, no caso, 16, não, 21 mesmo, 21. Né? Então, é 21. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter, ó, 3 mais 2, 5, mais 5, 10, né? Então, meu denominador é 10, né? E aqui são minhas frequências, tá vendo aqui, ó? Minhas frequências. Isso aqui, eu poderia escrever assim, ó, peso P1, aqui é meu P1, ó, P1 é igual a 3, aqui é meu P2, igual a 2, e aqui é meu P3 igual a 5. E aqui é P1 mais P2 mais P3. Explica a média ponderada, certo? Então eu vou ter 3 vezes 2, 6.
6, no caso, mais 10, 16, com 5, 21, certo? Então, minha média é a mesma coisa. Então, repara, trabalhar com média ponderada, você no caso, entende, né, a média ponderada por meio da média aritmética. Né? Só que você trabalha com frequência, não tem problema. Frequência 3, você pode repetir. Pode não, você repete o 2 3 vezes. Frequência 5 da parcela 2, você repete o 2, no caso, né, o 5 duas vezes. Né? E aqui o 1, 5 vezes. Tá claro? Bom, calcular a média geométrica. Olha só, eu não aconselho vocês a memorizar, não. Faz assim, ó. A média geométrica aparece num produto. Né? Aqui eu tenho x1, x2, x3. Olha só, eu quero substituir por um G barra, um G barra e um G barra. Quer dizer, aqui é o meu G barra ao cubo. Ó, x1, x2, x3, né? O que eu vou ter? Ó? Então, meu G barra vai ser raiz cúbica, né? Raiz cúbica do produto. x1, x2, x3, né? Quer dizer, 8 vezes 27 vezes 125. Né? Que exatamente não possuem raiz cúbicas exatas, né? 8 é 2, isso aqui é a mesma coisa, né? Que raiz cúbica, no caso, né? Raiz cúbica, de 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 5 ao cubo. Né? Isso aqui vai dar igual a 2 vezes 5, no caso, vezes 3 vezes 5. Né? Então vai dar 2 vezes 5, 10 vezes 3, vai dar 30. Não memorizando, o que é a média harmônica? A média harmônica é a média aritmética dos inversos. Né? Então eu vou ter aqui, ó, no caso, né? Eu vou ter, ó, no caso, vou ter a média. O que é a média aritmética dos inversos? Eu vou ter 1 sobre x1, no caso, mais, né? 1 sobre x2, mais 1 sobre x3. Né? Isso aqui é igual, né, a 1 sobre h barra, mais 1 sobre h barra, mais 1 sobre h barra, sendo h barra a média harmônica. Então isso aqui vai ser igual, né, a 3 que multiplica 1 sobre h barra, certo? Que tem 3 parcelas iguais. Aqui eu vou chamar de S. Estão lembrados? De S. Então eu vou ter aqui, ó, 3 sobre h barra, ó, 3 sobre h barra, né, vai ser igual a S, certo? Do de h barra vai ser igual a 3 sobre S, né? Ora, S eu tenho, né? S eu tenho. O que vai ser? Ó, 3 sobre 1 sobre x1 é 5, então vai ser 1/5 mais, no caso, né, 1/7 mais 1/10, certo? Vou fazer essas contas aí, né? Meu H barra vai ser o H barra aproximadamente 6,82. Vamos para o nosso. Por isso que eu estou falando, é bom fazer assim, porque você não precisa memorizar a fórmula. Tá? O que eu quero? Eu quero a média harmônica. A média harmônica é a média aritmética dos inversos. Então você coloca os inversos, né? No caso, né? E aqui você tem o quê? No caso, né? Você soma os inversos, aqui você tem 1 sobre H barra, substituindo cada um, ó, o x1, o x2 e o x3. Ora, eu tenho 3 parcelas iguais a 1 sobre H barra, né? Então a soma vai ser 3 vezes 1 sobre H barra. Tá claro? Aí você chama de S aqui, né? E no caso, né, eu tenho 3, no caso, 3 sobre H, né, é igual a S. Daqui você explicita o H, né? H barra, né, passa o S para o denominador. Vai ser 3 sobre o S. O S você substitui x1, x2, x3, tem 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3. Faz a conta da 6,82. E a média aritmética desses 4 números, né? Vou chamar aqui de x barra, né? O que eu vou fazer? Vou somar os 4 números, né? 0 mais 3 mais 4 mais 5, dividido por 4, certo? Por 4. Eu tenho 4 parcelas, né? 3 e 4, 7, 7, 5, 12, 12 dividido por 4 dá 3. Né? Então isso aí é um treinamento sobre as médias, né? Medida central, atenção, medida central.